Excelência, tenho tempo com a tolerância dessa presidência. Senhor presidente, colegas senadoras, senadores, doutor Pedro, doutor Jurema, prazer estar com vocês aqui. Senador Marco Rogério, diferente dos nossos colegas, eu fico até o fim, mesmo que eu ouça o que eu não concordo. Não tem problema, faz parte da democracia, não me ausentar do processo. Eu ouvi, por parte do doutor Jurema e do Pedro, dizendo que não é ideologia. Está aqui Jurema Werneck curtindo as manifestações em São Paulo, retuitando, ativista em movimento de mulheres negras brasileiras. Dr. Pedro Alau, céu da Pfizer acaba de confirmar o que todos já sabiam, mas alguns fingiam não saber. Agora é questão de tempo para o impeachment. Pedro Curialau, já que os outdoors foram retirados em Sinop, espalhamos nas redes sociais contra o presidente Bolsonaro. Exército decidiu não punir Pazuello, ainda resta a CPI e o julgamento do povo. Nesses, a chance de pizza é bastante reduzida. Esta CPI. A CPI a qual eu discordo, falei no primeiro dia ao nosso ministro Mandetta, que aqui estava, e repito até hoje. Eu ouvi algumas falas, falando aqui, tratamentos ineficazes, ciência de WhatsApp, curas milagrosas. Dr. Pedro e doutora Werneck. Satoshi Omura, Prêmio Nobel de Medicina. Luc Montagnier, Prêmio Nobel de Medicina. Dr. Zelenko, candidato a Prêmio Nobel da Paz com o tratamento da hidroxicloroquina. Dr. Satoshi Omura foi um dos descobridores da ivermectina. Temos ainda Dr. Peter McCullough, Estados Unidos, doutora Corre, médica americana, Didier Raoult, entre tantos. São cientistas, as sumidades na área que estão, recomendam esses tratamentos. Então, esse é o ponto importante. O deputado Osmar Terra, quando esteve aqui, o senador Marco Rogério, falava na letalidade da Argentina, que adotou o tratamento, essa questão do lockdown, enfim. A letalidade da Argentina é 4,7%. A nossa é 2,8%. Com todo esse descalabro que foi dito aqui, que o Brasil não está adotando. Também a doutora colocou aqui que não tinha recursos. Deixa eu lhe dizer, o Ministério da Saúde, o ano passado, destinou a estados e municípios 133 bilhões de reais e o extra-Covid, 64 bilhões de reais para estados e municípios. Nunca houve tanto dinheiro como foi colocado esse ano passado aqui. Da mesma forma, foi falado no auxílio emergencial. 68 milhões de brasileiros receberam 294 bilhões de reais. Soma todos os Bolsa Família, essas pessoas receberam esse valor e continuam recebendo agora R$150 esse ano. Foi falado aqui de microempresas. O senador Jorginho Melo, nosso colega, tem trabalhado muito essa questão. Foi 37 bilhões para 517 mil empreendedores. Pedro, os leitos de UTI, quando eu peguei esse assunto, a Associação dos Hospitais Filantrópicos do Rio Grande do Sul, nós tínhamos 900 e poucos leitos de UTI credenciados para a Covid. Com esse recurso que foi destinado aos hospitais, prefeituras e governos estaduais, nós temos hoje mais de 3 mil leitos no Rio Grande do Sul, de UTI Covid, recebendo R$ 1.600 por dia, que nós trabalhamos para repactuar esses leitos dos hospitais do Rio Grande e do Brasil. São quase 30 mil leitos de UTI. Só nos hospitais filantrópicos, não vou nem falar nos hospitais privados e hospitais federais e estaduais, só nos hospitais filantrópicos, e esses quase 30 mil leitos, que quase dobrou no Brasil, mas triplicou no Rio Grande do Sul, Pedro, esses recursos saíram do governo federal. Os estados e municípios brasileiros receberam quase 100 bilhões. O nosso estado, governador da sua cidade, recebeu quase 2,3, 2,4 bilhões, que conseguiu honrar a folha de pagamento com esse dinheiro que veio daqui. Acertou, ajudamos o Estado, ajudamos todos os Estados brasileiros, não houve exceção, quem recebesse ou quem não recebesse. Então, dizer que não houve recurso, houveram recursos sim. Pedro, tem uma notícia aqui, cidades que o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, ganhando o segundo turno das eleições, apresentam o maior número de casos de morte de Covid. Senador Marco Rogério, preste atenção. Eu só filtrei aqui 23 municípios, Pedro, 23, que eu casualmente olhei a maior letalidade no Brasil. E desses 23 municípios, 6 o Bolsonaro ganhou e 17 o Haddad ganhou. Então, é um pouco diferente daquilo que você fala aqui. E vou checar todos isso aqui. Se puder passar, eu vou checar todos isso aqui, porque estão diferentes. Eu estou mostrando 23 que eu peguei assim, em cima do laço. Então,
Então, eu quero colocar, quando eu falo aqui 16.478.000 vidas salvas, eu repito, isso se deve aos médicos brasileiros que adotaram esses procedimentos e fizeram com que esses medicamentos reposicionados pudessem ser utilizados em todo o Brasil. E hoje nós estamos trabalhando com um grupo de médicos no instituto chamado Hipócrates, italianos, chilenos, argentinos, americanos, que estão pegando dados do Brasil para que possam ser apresentados a nível mundial para derrubar o que a OMS fez. Doutor Pedro? Bem, rapidamente respondendo às manifestações do senador do meu estado, senador Reis. Primeiro, o senhor fez uma manifestação sobre algumas postagens minhas no Twitter, em que eu faço críticas, como a liberdade de expressão mostra. Nunca fui filiado a nenhum partido político, já fui convidado por vários, nunca optei por isso. Muito provavelmente não optarei nos próximos 10 anos da minha vida. O senhor traz a manifestação de alguns cientistas que defendem ou utilizam o tratamento precoce, inclusive a manifestação dos 14 mil brasileiros que assinam aquele manifesto, mas eu acho que a gente tem também que dizer que esses 14 mil representam 2,3% de todos os médicos do Brasil. Isso é menos percentual que a torcida Chavante. O senhor conhece a força da torcida Chavante. Em relação à questão das vidas salvas, acho que o senhor certamente que só cometeu um engano. Quando o senhor homenageia os profissionais da saúde, o senhor falou especificamente, ou único exclusivamente dos médicos, certamente que o senhor também reconhece o trabalho dos enfermeiros, auxiliares de enfermagem, fisioterapeuta. Eu sempre falei, hoje eu não falei, mas toda a vida eu falo. Correto. Os profissionais de enfermagem, fisioterapeuta, psicólogo, laboratorista, todo mundo, é um conjunto, só falei nos médicos, mas é todo mundo, sempre falei, hoje casualmente eu não falei. Perfeito. Senador, quando o senhor fala essa questão das vidas salvas, a nomenclatura, a numeração das vidas salvas, eu devo admitir para o senhor que eu sempre fico com a sensação que nós estamos comemorando o gol do Brasil contra a Alemanha. Foi 7-1 o jogo e a gente está comemorando que 16 milhões de pessoas ficaram doentes. Não consigo entender essa lógica. Em relação ao crescimento dos leitos de UTI no Rio Grande do Sul e no Brasil, eu comentei sobre isso na apresentação inicial. Eu valorizo esse investimento, mas entendo que ele faz parte de uma estratégia equivocada. A nossa estratégia para lidar com o vírus foi clínica. A gente aumenta leito, a gente quer garantir que tem oxigênio, mas a gente tem que combater a disseminação do vírus. Os países que têm os melhores índices do mundo, eles não aumentaram tanto o leito de UTI, eles barraram a disseminação do vírus. Então fica essa reflexão. Sobre a questão das publicações do Lancet e do JAMA, a do JAMA obviamente não foi motivo de retratação, mas sobre a publicação do Lancet, eu queria dizer que eu concordo plenamente com o senhor e fico envergonhado cada vez que um artigo de cientistas é retratado como aconteceu naquele artigo. Não tenho nenhum compromisso, não torço contra a hidroxicloroquina, achei extremamente lamentável aquela postura daquele grupo de pesquisa. Mas a gente não pode esquecer que se há alguma evidência desta semana de que a ivermectina deve seguir sendo estudada, a evidência sobre a hidroxicloroquina é absolutamente consistente. Não tem nenhuma evidência de benefício para o tratamento da Covid em todos os consensos internacionais, e eu não sou médico, estou analisando epidemiologicamente os artigos, certamente... Mas o doutor Zelenko é candidato a Prêmio Nobel da Paz por esse tratamento. Eu nem sabia que existia candidatura a Prêmio Nobel. O professor César quase foi indicado para Prêmio Nobel da Saúde. Sim, não sabia. Queria só rapidamente destacar que, como eu disse no começo, eu não acho adequada a comparação dos municípios ser por letalidade, pelos problemas metodológicos que eu falei. A gente costuma comparar por mortalidade. E a mortalidade tem uma grande diferença porque depende da política de testagem. Sobre a questão do tratamento precoce, e aí eu acho, dialogando bem tranquilamente com o senhor senador, eu acho que tem um equívoco nessa discussão. Uma coisa é o que o senhor está trazendo aqui, e que o doutor Ricardo trouxe semana passada, por exemplo, do manejo clínico de um paciente. Que tem, vou usar a combinação, vou usar outra combinação de medicamentos. Isso é, obviamente, dentro da autonomia médica. Ninguém está discutindo isso aqui. O que nós da saúde pública discutimos, sempre foi essa a nossa linha, é a ideia de passar para a população uma sensação de segurança. Pode pegar o vírus porque tem um remédio, um conjunto de remédios que vai lhe salvar. Esse é o equívoco, não é a prescrição individual. Se no serviço que a minha irmã atende, em algum paciente, alguém achou adequado prescrever, ok. O problema é utilizar isso como uma estratégia de saúde pública.
Sobre a manifestação sobre as universidades, aí obviamente eu tenho que discordar, né, senador? Eu tenho imenso orgulho das universidades federais. A URGS hoje é a universidade federal mais bem avaliada do Brasil, já faz alguns anos. Na UFPEL, o senhor fala da questão política, a UFPEL, o FSM, eu acho que esse argumento, primeiro que em todos os rankings a UFPEL só bomba. Todos os rankings que olhar, a UFPEL melhorou nos últimos anos consideravelmente. Mas aí eu vou trazer uma reflexão para o senhor, com serenidade que analise. Quando vem essas manifestações, o senhor está fazendo ela agora, de que as universidades estão dominadas ou tomadas por uma esquerda, ela demonstra total desconhecimento da realidade da universidade. Eu tenho convicção que na Universidade Federal de Pelotas, algumas unidades acadêmicas, talvez, vamos lá, talvez as engenharias, medicina, direito, se for lá, não tem maioria de esquerda nessas unidades acadêmicas. As universidades refletem o panorama da sociedade. Essa ideia de que as universidades estão tomadas pela esquerda é uma ideia equivocada. Rapidamente, já estou acabando. A questão de ouvir. Queria dizer que eu concordo com o senador, tanto que eu e o Ricardo, Dr. Ricardo Zimmermann, fizemos uma das lives que foi mais efetiva durante essa pandemia, várias discordâncias, nós estamos acostumados a fazer esse tipo de debate, na ciência não tem problema nenhum. Sobre a questão da ivermectina, a planilha que eu tenho diz que desses 28 países, só 9 têm protocolos que usam o medicamento, tem outros que são protocolos bem subnacionais, uma cidade ou outra, mas são 9 países do mundo. E aí eu tenho que comentar sobre a questão dos laboratórios das vacinas. Vejo com muito bons olhos a iniciativa, parabéns para o senhor por estar tentando ajudar na produção de vacinas nacionais, mas eu tenho que responder o último comentário. O senhor diz, vocês ficam falando mal do governo e recebem recursos. Olha, no governo Dilma, nós fomos para a rua e fizemos a maior greve dos últimos tempos. No governo Temer, nós fomos à rua. No governo Bolsonaro, quando a gente discorda, a gente vai à rua. Faz parte da democracia. Por eu ser de uma universidade federal, isso não me exime da possibilidade de discordar de alguma política do governo e de aplaudir outras que eu concordaria. Desculpa passar do tempo. Obrigado.